Oi gente, tudo bem? Vamos começar a nossa videoaula aí sobre observações sobre o amor transferencial. Como o pessoal do 10º semestre está muito bem informado, eu tenho apanhado só um pouco do Loom, tá? Só um pouquinho, nada demais. E assim, basicamente eu desisti de usar ele, estou usando um outro aplicativo agora, vou passar de volta para o YouTube. Enfim, a vida continua, né? Desculpa aí os atrasos, né? Toda a dificuldade com a internet, mas agora encaixamos e vamos. Sim, não vai ter meu rostinho, vocês não vão ver minha careca refletindo a luz na cara de vocês, mas é o jeito, né? De outra maneira, só apagando e não estou recebendo o suficiente. Então vamos lá. O amor transferencial. Quando Freud fala do amor transferencial no texto dele, Observações sobre o Amor Transferencial, a primeira coisa que ele vai dizer é o que ele está imaginando, ou melhor dizendo, sobre o que ele está dizendo o que é o amor transferencial. E aí, como bem escrito aqui no nosso slide, Freud diz: o que tenho em mente é o caso em que uma paciente demonstra, mediante indicações inequívocas, ou declara abertamente que se namorou, como qualquer outra mulher mortal poderia fazê-lo, do médico que a está analisando. Então é exatamente disso que nós estamos falando, de quando o nosso paciente se apaixona por nós, certo? Pode ser tanto heterossexual quanto homossexual, não importa muito, ok? Alguma aluna havia me perguntado disso, porém não há diferença, não há diferenciação, né? O que está em jogo é uma relação transferencial com características de amor. Então, né, o Freud vai acabar colocando assim as possibilidades, né, os possíveis desfechos para um amor transferencial. E ele diz: se uma paciente namorou-se de seu médico, parece ao leigo que são possíveis apenas dois desfechos. Um, que acontece de modo comparativamente raro, é que todas as circunstâncias permitam uma união legal e permanente entre eles. O outro, mais frequente, é que o médico e paciente se separam e abandonam o trabalho. Parecem ser essas duas possibilidades, mas Freud vai dizer que não. Há, sem dúvida, um terceiro desfecho concebível, que até mesmo parece compatível com a continuação do tratamento. É que eles iniciam um relacionamento amoroso ilícito e que não se destina a durar para sempre. Mas esse caminho é impossível por causa da mortalidade convencional. Opa, desculpa aí, galera. Da moralidade. Nossa, que trocadinha de palavra aqui, ó. Ato falho bom esse, hein? Moralidade convencional e dos padrões profissionais. Certo? Então a gente teria então três possíveis soluções ou resoluções ou finalizações para um amor transferencial. Seriam eles: opção 1, casamento; opção 2, encerrar o tratamento; opção 3, um lance é um lance. Nós temos essas três opções. E Freud vai argumentar em relação às três opções, né? Qual seria então a melhor dessas opções para um desfecho do amor transferencial. Resumo da história para vocês. Nenhuma das três, mas vamos descobrir o porquê agora. Informações importantes que a gente deve considerar anteriormente de definirmos isso. Ele, o analista, deve reconhecer que o namoramento do paciente é induzido pela situação analítica e não deve ser atribuído aos encantos de sua própria pessoa, de maneira que não tem nenhum motivo para orgulhar-se de tal conquista como seria chamada fora de análise. Ou seja, você fica aí pensando: o paciente está apaixonado por mim por causa dos meus lindos cabelos ou da minha voz sedutora, né? Mas na realidade não tem nada a ver com isso, né? O paciente não está apaixonado por você por conta da sua voz ou do seu cabelo ou do que quer que seja, né? Ele está apaixonado por você porque você está representando para ele um ponto de apoio, um ponto de acolhimento, um ponto de sustentação emocional, né? Que são coisas que realmente são bastante, vamos dizer assim, sedutoras para uma pessoa que está em condições frágeis emocionalmente falando, né? Além disso, a gente também tem que levar em consideração o seguinte, que ele não sabe nada da sua vida pessoal. Ele não sabe da banda que você gosta, da música que você dança, né, que você fala sozinha no carro ou qualquer coisa do gênero. Então, na realidade, ele não está apaixonado por você. Ele está apaixonado por aquilo que ele imagina de você. Certo? Então a gente tem sempre que ter isso em mente quando a gente começa a enfrentar uma situação de amor transferencial. A segunda opção, encerrar o tratamento, né? Por que nós encerraríamos ou não e quais seriam os efeitos disso? Após a paciente ter se namorado de seu médico, eles se separam. O tratamento é abandonado, mas logo o estado da paciente obriga a fazer uma segunda tentativa de análise com outro médico. O que acontece a seguir é que ela se sente se ter enamorado deste segundo médico também,
e se romper com ele e recomeçar outra vez, o mesmo acontecerá com o terceiro. Ou seja, encerrar o tratamento não é uma opção viável, né? A pessoa vai continuar adoecida e você não vai ter dado solução para a vida dela. Então, se alguém se apaixona por você durante o tratamento, não é uma boa ideia você encerrar o tratamento. Você encerra o tratamento se você não estiver dando conta de conduzir o amor dessa pessoa por você, correto? Então, como eu dei um exemplo na nossa videoaula de ontem, no caso, se a pessoa começa a te perseguir, sabe, tipo assim, fica parando no estacionamento para descobrir qual é o seu carro e fica seguindo o seu carro, fica mandando mensagem para você de maneira inconveniente, começa a criar perfis falsos para seguir você nas redes sociais, aí isso é uma coisa. Agora, se o amor transferencial se atém ao espaço da análise, aí é outra coisa, correto? E aí, né, vai de você dar conta ou não de sustentar esse amor aí. Ele fala sobre os parentes e amigos dos pacientes, né, que eles vão achar ruim você ficar aí dando corda pra gente apaixonada e tal, ciúmes, egoísmo, blá blá blá. Mas enfim, no final das contas, depois de dar essa mesma aula umas 3 vezes, eu cheguei à conclusão de que esse slide ele é dispensável. Enfim, outra informação importante. Essa informação é muito importante. Chegou ao meu conhecimento que Freud dizendo que alguns médicos que praticam a análise preparam frequentemente seus pacientes para o surgimento da transferência erótica, ou até mesmo as incitam a ir em frente e enamorar-se do médico, de modo a que o tratamento possa progredir. E Freud então conclui: dificilmente posso imaginar procedimento mais insensato do que este. É uma coisa bastante simples para a gente parar para pensar. Alguns pacientes vão desenvolver um amor de transferência. Não são todos. Na realidade, eu diria que poucos, levando em consideração as condições culturais e históricas nas quais nós estamos inseridos atualmente, certo? Ou seja, forçar a barra para que alguém se apaixone por você nada mais é do que um movimento narcísico seu, ok? Então, não fique achando também que a pessoa vai sair e todo mundo vai sair se apaixonando por você, tá? Como o primeiro exemplo do Freud disse, né, no início da nossa aula, a pessoa tem que abertamente dizer que está apaixonada por você ou dar sinais muito claros, ok? Sobre a resistência e o amor transferencial. A gente já começou a ver um pouco sobre a resistência, vamos ver melhor ainda no texto mais pra frente, que é recordar, repetir e elaborar, tá? E enfim, e outros textos sobre a resistência, mas a gente vai ver um pouco melhor ainda a relação da resistência com a transferência. Mas, como já estamos iniciando essa parte do conteúdo, a gente já pode saber que o amor transferencial também exerce uma função de resistência, né? Então não pode haver dúvida que a irrupção de uma apaixonada exigência de amor é, em grande parte, trabalho da resistência. Freud exemplifica dizendo que, muitas vezes, o amor, né, que a pessoa sente por nós faz com que ela não fale mais sobre outra coisa do que esse amor, ou talvez que ela não fale absolutamente nada, porque ela fique o tempo inteiro perdida nos pensamentos de amor dela, em vez de estar falando sobre o que deveria estar dizendo, né, que é ali os pensamentos da livre associação. Então, né, ele vai trazer aqui um exemplo de resistência enquanto amor transferencial. Há muito notaram-se na paciente, acho que eu vou fazer uma segunda voz para fingir que sou o Freud lendo. Então vamos lá. Há muito notaram-se na paciente sinais de uma transferência afetuosa e pode-se ter certeza de que a docilidade dela, sua aceitação das explicações analíticas, sua notável compreensão e o alto grau de inteligência que apresentava deveriam ser atribuídos a esta atitude em relação ao médico. Agora, tudo isto passou. Ela ficou inteiramente sem compreensão interna, inside, e parece estar absorvida em seu amor. Ou seja, basicamente a pessoa fica lá perdidona no amor dela, entendeu? Sabe, cabeça nas nuvens, e para de pensar no processo terapêutico que ela deveria estar totalmente focada. Enfim, ademais, essas modificações ocorrem muito regularmente na ocasião precisa em que se está tentando levá-la a admitir ou recordar algum fragmento particularmente aflitivo e pesadamente reprimido da história de sua vida. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim que a gente vai começar a falar de coisas difíceis, a pessoa resolve ficar apaixonada? Presta atenção, né? Por favor. Ela estava enamorada, portanto, por longo tempo, mas agora a resistência está começando a utilizar-se de seu amor a fim de estorvar a continuação do tratamento, desviar todo o seu interesse do trabalho e colocar o analista em posição canhestra. Ou seja, né, a resistência utiliza-se do amor como uma forma de, enfim, estorvar, de atrapalhar, então, o processo terapêutico. Mas então, por fim, como deveria o analista comportar-se?
De que maneira o analista deveria comportar-se? Antes disso, eu quero voltar um pouco. Vamos voltar lá. Aqui. Opa. Aqui. Certo? Primeira opção, casamento. Se você se casa com a sua paciente, ela deixa de ser sua paciente, certo? Se ela deixa de ser sua paciente, o tratamento encerra. Se o tratamento encerra, não deu certo. Segunda opção, você encerra o tratamento. Se você encerra o tratamento encerrou. Ou seja, não deu certo. Um lance é um lance, é uma questão extremamente antiética e haremos novas considerações sobre isso lá onde nós estamos. Ok? Voltando então. Aqui, pronto. Não recalcar ou solicitar uma sublimação. Param. Não devemos recalcar o amor transferencial. Não podemos falar para a pessoa falar algo como: isso é besteira, para de pensar nisso, você não sabe o que está dizendo, guarde isso para você, ou isso aqui não acontecerá, né? Pare de se imaginando. Não é disso que se trata, ou melhor dizendo, não é isso aqui não acontecerá, você pode dizer sim, tá? Calma, vamos chegar lá. Mas enfim, não recalque esse sentimento. Põe ela para falar sobre esse sentimento, ok? Use dessa transferência como uma forma de trabalho. Ou solicitar uma sublimação. Também não devo virar para ela e falar assim: então, pega essa sua energia aí de apaixonada por mim e, sei lá, vai pintar um quadro. Não faça isso, tá? Use essa energia para o trabalho. E aí Freud vai trazendo um exemplo para deixar a coisa mais topzinha para nós. Novamente, voltando à nossa voz do Freud. Instigar a paciente a suprimir, renunciar ou sublimar seus instintos no momento em que ela admitiu sua transferência erótica seria não uma maneira analítica de lidar com eles, mas uma maneira insensata. Seria exatamente como se, após invocar um espírito dos infernos, mediante astutos encantamentos, devêssemos mandá-lo de volta para baixo, sem lhe haver feito uma única pergunta. Ou seja, o amor transferencial é uma resistência, mas também é uma transferência. Em outras palavras, diz do inconsciente. Se diz do inconsciente, a gente quer ouvir, né? A gente não quer que ela sublime em quadros, a gente não quer que ela recalque, a gente quer ouvir. Ela precisa falar sobre isso. Então, né? Não vou fazer a voz do Freud de novo, porque cansei. Eu acho que a gente pode fazer aqui uma coisa importante, né? Freud vai dizer aqui nesse parágrafo inteiro que eu destaquei lá do livro dele, que a gente não deve mentir, né? Nós não devemos mentir para os nossos pacientes, nós não devemos manter o paciente assim, do tipo, pode ser que role, pode ser que não role, vamos ver aí, entendeu? Não se trata disso, tá? Ele fala aqui que se você mentir, você acabou sua posição de analista. O bagulho é ser sincero. Então, aqui, ó, o tratamento baseia-se na sinceridade. E neste fato reside grande parte de seu efeito educativo e de seu valor ético. É perigoso desviar-se deste fundamento. Todo aquele que se tem embebido na técnica analítica não mais será capaz de fazer uso das mentiras e fingimentos que um médico normalmente acha inevitáveis. Ou seja, não mintam, tá? Sejam objetivos e diretos. Ou seja, já deixei claro que a técnica analítica exige do médico que ele negue a paciente que anseia por amor a satisfação que ela exige. O tratamento deve ser levado a cabo na abstinência. Qual o resultado? Como nós vamos conduzir isso aqui? Não vamos ficar com ninguém, não vamos ceder à tentação de ninguém, nem a nossa, nem a do paciente. Porém, contudo, entretanto, todavia, não vamos encerrar o tratamento, certo? Não irá encerrar o tratamento. Não vamos mentir para a paciente dizendo que vai rolar. Não vamos, ok? Não iremos. Nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o paciente para falar desse amor, tá? E buscar de que maneira esse amor diz do inconsciente dela, de que maneira esse amor diz da posição subjetiva dela na vida, ou o que esse amor por você diz dos primeiros amores dessa pessoa. Então, vamos à pergunta de Freud. O que aconteceria se o médico se comportasse diferentemente e, supondo que ambas as partes fossem livres, se aproveitasse dessa liberdade para retribuir o amor da paciente
e acalmar sua necessidade de afeição? Bem, a resposta disso, como eu disse para vocês sobre a opção número 3, um lance é um lance, nós temos a seguinte resposta para a opção 3. A paciente alcançaria o objetivo dela, mas ele, o analista, nunca alcançaria o seu. O que aconteceria ao médico e à paciente seria apenas o que aconteceu, segundo a divertida anedota, ao pastor e ao corretor de seguros. Essa anedota, eu espero que vocês gostem, mas se vocês não gostarem, não me contem, tá bom? Beleza. O corretor de seguros, livre pensador, estava à morte e seus parentes insistiram em trazer um homem de Deus para convertê-lo antes de morrer. A entrevista durou tanto tempo que aqueles que esperavam do lado de fora começaram a ter esperanças. Por fim, a porta do quarto do doente se abriu. O livre pensador não havia sido convertido, mas o pastor foi embora com os seguros. É literalmente isso, né? A pessoa está doente, vai até o tratamento analítico e aí ela sai de lá doente igual, né? E com mais um problema na vida dela, que é se relacionar com o analista, porque pelo amor de Deus, vamos ser honestos, né? Enfim, ela teria alcançado sucesso naquilo, porque todos os pacientes lutam em análise, teria tido êxito em atuar, ou seja, acting out, ou seja, colocar na vida real aquilo que deveria ser apenas lembrado ou, né, material inconsciente. Ponto principal do texto, anotem, isso aqui caiu na prova de 2019, cairá na prova de 2020 e se pá, cairá na prova de 2021 e 2022 e enquanto eu for professor dessa faculdade isso continuará caindo porque é muito importante. Começaremos então. É, portanto, tão desastroso para a análise que o anseio da paciente por amor esteja satisfeito quanto que esteja suprimido. O caminho que o analista deve seguir não é nenhum destes, ok? Não é para suprimir e não é para satisfazer. É um caminho para o qual não existe modelo na vida real. Ou seja, não existe uma senha que eu vou falar para você, olha, você vai fazer isso e vai dar certo. Ele tem de tomar cuidado para não se afastar do amor transferencial, repeli-lo ou torná-lo desagradável para a paciente, mas deve, de modo igualmente resoluto, recusar-lhe qualquer retribuição. Ok? Deve manter um firme domínio do amor transferencial, mas tratá-lo como algo irreal, como uma situação que se deve atravessar no tratamento e remontar às suas origens inconscientes e que pode ajudar a trazer tudo o que se acha muito profundamente oculto na vida erótica. Bem, grosso modo, o que estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que esse amor que ele sente pelo analista é irreal, como eu já expliquei anteriormente, é uma coisa que ele imagina de você e não o que você é de fato, né? E esse amor transferencial, então, essa imaginação que ele tem de você, na realidade, é uma imaginação que vem das bases do inconsciente, que vem das bases das experiências de vidas passadas. Experiências de vida passada ficou como se ele tivesse mais de uma vida, né? Mas no caso, na história de vida da pessoa, né? E não de outras vidas, só da história que ele tem mesmo, normal, assim, dessa única vida em que nós estamos aqui agora. Por fim, então, quais são as nossas conclusões? O que fazemos, acima de tudo, é acentuar para o paciente o elemento inequívoco de resistência nesse amor. Mais pra frente, Freud vai, em outros textos, né, não nesse mesmo texto, ele vai debater um pouco sobre essa coisa de esse caráter educativo, de dizer para o paciente que esse amor é uma resistência e tal. Muitas vezes isso não é necessariamente efetivo, tá? Mas a gente tem que manter em mente que isso é uma resistência e não precisamos chegar para ele e falar assim, olha, então, isso aqui é uma resistência do seu inconsciente, porque a gente está tentando chegar em assuntos assim, assim, assado e tal. Mas você pode colocar de maneira didática e traduzida para a linguagem de pessoas que não são analistas, coisas como, essa paixão que você sente por mim, será que ela não diz respeito de outros tipos de paixões por outras pessoas, talvez, né? Você não precisa falar assim, olha, isso é uma resistência, né? Mas indicar que esse sentimento por você pode ser algo, né, que está para além do que ele está percebendo, né? Algo mais importante mais importante dele do que do amor propriamente dito. Como segundo argumento contra a genuinidade desse amor, apresentamos o fato de que ele não exibe uma só característica nova que se origina na situação atual. Basicamente isso já está dito, né? São sempre coisas de repetição e cópias de reações anteriores. Bem, finalizando então, né, acho que foi uma aula relativamente curta. É, no entanto, inteiramente impossível para o analista ceder. Por mais alto que possa prezar o amor,
tem de prezar ainda mais a oportunidade de ajudar sua paciente ou seu paciente a passar por um estágio decisivo da sua vida. Ok? Ah, aqui uma parte legal, eu gosto bastante dessa parte. Mas acreditar que as neuroses podem ser vencidas pela administração de remédiozinhos inócuos é subestimar grosseiramente esses distúrbios, tanto quanto a sua origem quanto a sua importância prática, tá? Ou seja, não é ficando dando migalha, dando biscoito ou até mesmo medicações, certo? A maneira psicanalítica de lidar com as coisas é: não, na clínica médica sempre haverá lugar para o ferrum e para o ignis, lado a lado com as medicinas. Da mesma maneira, nunca seremos capazes de passar sem uma psicanálise estreitamente regular e forte, que não tenha medo de manejar os mais perigosos impulsos mentais e de obter domínio sobre eles, em benefício do paciente. Ferrum e ignis, em outras palavras, né, do latim, a ferro e fogo. Então, às vezes a ação, né, a atuação do analista, ela é dura, né, ela é difícil. E não necessariamente a gente tem que fazer a análise do nosso analisando dura e difícil, tá? A gente não precisa, nós não temos que nos esforçar para que a análise da pessoa seja difícil, tá? Ela é difícil naturalmente. Encostar nessas coisas é naturalmente difícil, a gente precisa, né, ter em mente isso, mas que para nós também não é fácil, para nós também nos é custoso, ok? Então, gente, eu acredito que seja isso. Lamento muito não ter o meu rostinho lindo, minha carequinha maravilhosa, minha napinha de nariz para vocês observarem. Estamos trabalhando em novos recursos tecnológicos para que fique cada vez melhor as nossas aulas.